Débora, eu tenho muito problema com exatas, eu tenho dificuldade com matemática, com física, química, eu nunca aprendi essas matérias. Medicina é pra mim? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É muito comum eu receber essa pergunta de alunos que têm muitas dificuldades ali com matemática, física, química e se questiona se vai conseguir passar ou não em medicina por conta dessa dificuldade em exatas. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre isso para a gente entender o que é dificuldade, o que não é dificuldade, o que é um bloqueio, o que não é, porque às vezes a gente acredita que a gente tem muita dificuldade em uma coisa, e eu já me deparei com isso muitas vezes com alunos da mentoria, e não é tudo isso, não é essa dificuldade tão grande, talvez é algumas coisas que a gente precisa esclarecer para facilitar. Então a ideia aqui hoje é falar com você que acredita que tem problema, que tem dificuldade, que não entende, que tem... Vamos falar um pouquinho sobre isso? Resolver esse problema de uma vez por todas? Porque eu posso garantir uma coisa para vocês. Exatas não pode ser um problema para tirar sua vaga em medicina. Eu recebo muito essa fala assim, Débora, eu já pensei em desistir. Na minha época, que tem gente que está voltando a estudar agora, né? Mas na minha época de vestibular, quando eu saí do ensino médio, eu desisti de medicina porque eu não conseguia aprender exatas. Não. Matemática, física e química, ela não tem o poder de tirar isso de você. Não tem o poder de tirar medicina da sua vida, ok? Não tem essa dificuldade. Primeira coisa importante que você precisa entender. Para você passar em medicina em menos de um ano, tá? Para passar em medicina, então, se você não tiver tempo, não faz diferença. Mas, para você passar em medicina em menos de um ano, você não precisa ser um gênio de exatas. Primeira coisa. Porque a gente tem a impressão, não, eu tenho que dominar tudo de matemática, de física e química. Mentira. Para passar em medicina, você não precisa ser um gênio de exatas. Gente, olha a boa notícia que eu estou dando para você aqui hoje. Você não tem que dominar todo o seu conteúdo, não tem que dominar todos os conceitos, não tem que conseguir gabaritar tudo. Não, não tem. A única coisa que você precisa é saber o seguinte: quais são as matérias que vão cair da minha prova? Eu vou estudar e treinar isso. Por quê? Porque a gente não vai... quando você entrar no seu vestibular de medicina, você não vai ser um gênio de exatas. A prova, o vestibular, ele quer testar alguns conhecimentos e você precisa treinar isso. Você tem que estar pronto para passar nesse teste. Não significa que você seja o melhor dentro daquelas disciplinas. Eu posso treinar e gabaritar uma prova de português não sendo tão boa em português. Eu posso treinar, gabaritar uma prova de biologia, mesmo não sendo um gênio de biologia. Por quê? Se eu souber qual é a matéria, como é cobrado, quais são os exercícios que são semelhantes, eu estudo, treino aquilo, chego na prova, eu consigo reproduzir, mas não significa que eu chego lá e eu consigo dar uma aula daquilo, ou que eu sou um gênio daquele conteúdo. Provavelmente não, mas é possível. Para exatas, você precisa pensar exatamente isso. Peraí. Eu não preciso ser um gênio. O que eu preciso é saber o que vai cair na minha prova. Se eu disser para você, olha, a matéria de geometria analítica vai cair na sua prova. Não, Débora, mas eu nunca aprendi geometria analítica. Aí eu te falo o seguinte, geometria analítica vai cair na sua prova desse jeito. Eu te mostro a forma que vai ser cobrada. Te explico como que ela é abordada. Te ensino como resolve aquele layout de questões de geometria analítica. Te dou 50 exercícios com o mesmo layout, te ajudo a resolver, perceber a linguagem, as características e você vai reproduzindo. Chega um momento que você não é um gênio de GA, mas você bate o olho naquilo e vai fluir. Por quê? Porque você sabe o que é, como que é cobrado, como que resolve e você repetiu isso muitas vezes. Ah, então agora eu sou um gênio de matemática? Não. Significa que a questão de geometria analítica na sua prova, você consegue fazer e ganhá-la. Nos vestibulares de medicina, nós temos 10 questões de matemática. Então eu tenho que fazer isso com as 10 questões. Ah, então é GA? Então eu tenho que usar GA. Ah, é geometria plana? Então vou fazer geometria plana. Como que cai, qual a linguagem, quais características, como que resolve, como que monta o layout, como que eu monto o esqueleto, montei, treino isso exaustivamente. Aprendi? Próxima.
Muitas vezes a gente acredita que a gente tem um bloqueio, que a gente não aprende, que a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque a gente quer estudar tudo, a gente quer dominar tudo, a gente quer entender tudo e não é a realidade, certo? Então olha só, o que eu tenho que dominar? Eu tenho que entender conjuntos, o que é uma função bijetora, injetor. Eu tenho que entender tudo isso? Depende. Qual faculdade você vai fazer? Débora, eu quero fazer Einstein. Não precisa. Eu quero fazer FAMEMA. Também não precisa. Entende? Então, o que falta para muitos candidatos para quebrar essa ideia de que tem dificuldade, que não consegue, que tem muito problema com exatas, qual que é o problema exatamente? É o fato de querer dominar, de querer ser um expert em exatas. Não precisa, gente. Não precisa. Você só precisa dominar a sua prova. E quando vocês entenderem, quando essa chave mudar, essa aprovação chega. O que precisa ficar claro para vocês é que eu tenho 10 questões de matemática e que eu preciso resolver as 10. Eu tenho, dependendo da prova, vou pegar aqui FAMEMA como exemplo, eu tenho 5 questões de física, porque eu só tenho que fazer 5 matérias. Débora, mas uma matéria depende da outra. Sim, então eu tenho que saber quais são as matérias que podem estar ligadas, como que eu resolvo isso e treinar isso. É simples, certo? E química, prova da FAMEMA, eu tenho 4 questões de química. Quais são as matérias que podem cair nessas 4? Eu tenho que saber orbital, distribuição, spin. Não vai cair na sua prova. Entende? Então, quando você quer estudar tudo, dá a impressão que exatas é um mundo de coisas que é impossível aprender e que realmente eu tenho um bloqueio. Gente, ninguém sabe tudo. Eu sou uma especialista na área de exatas, tá? A minha formação contempla aí, né, as minhas formações em exatas, matemática, física e química. E tem momentos que você fala, peraí, eu tenho que pegar um livro para relembrar isso aqui. Por quê? Porque eu vi isso na faculdade, me formei já tem... Gente, essa cara de jovenzinha, né? Mas eu já me formei há mais de... Meu Deus do céu, quantos anos? Bom, tem 15 anos que eu dou aula, já me formei há mais de 15 anos, né? E que eu saí dessa vida acadêmica e nunca mais eu usei. Se eu não uso, não faz sentido, né? Meu cérebro, meu subconsciente guardar aquilo. Então, em alguns momentos, precisa ser relembrado, precisa... Sim, a mesma coisa para vocês. Entende? Então, não acredite que você vai dominar toda a matéria do ensino médio para o vestibular, porque não vai. Porque se a sua meta for dominar todo o conteúdo de matemática, de física, de química, de biologia, de redação, de geografia, de história do ensino médio para passar no vestibular, você pode ficar anos, se frustrar e não passar.